Eu quero contar para vocês também que a comunicação entre o ministro da Fazenda e o presidente da Câmara parece estar um pouco prejudicada. Fernando Haddad disse que fez um acordo com Arthur Lira ainda em 2022 para limitar a 20 bilhões de reais os gastos com isenções fiscais para o setor de eventos. Mas Lira negou e ele reagiu e disse que, entre aspas, quem tem a sua boca fala o que quer. Ele não combinou comigo, combinou 25 bilhões com o Congresso. Fecha aspas. E sem saber ainda que Arthur Lira contestaria a fala, o ministro também disse: se você começar a faltar com a verdade, com seus interlocutores, você vai perder respeitabilidade para fazer um acordo, entre aspas. E aí, hein, Gustavo Segré? Quem que deixou de honrar ou quem que não combinou com os russos aí nessa história, hein? Acedou de vez agora. Ninguém vai saber, só eles dois sabem quem falou, o que não falou, quem está cumprindo e quem não está cumprindo. Mas a problemática não é somente uma desavença entre ambos, senão que isso seja público. Quando é utilizada a imprensa para resolver essas questões de panos que não deveriam sair à luz, porque são negociações políticas que não contribuem absolutamente nada para a sociedade, pouco importa se foram 20, 25... O importante é que a sociedade o que busca é agora, que é público, saber como continua essa novela. E essa novela só pode ter um final complexo, porque um dos dois está mentindo. E a sociedade vai querer saber qual deles. E não somente isso. Mesmo que fosse determinado quem não está dizendo a verdade, para falar de uma forma mais elegante, pode fazer uma questão interpretativa, em que não ganha ninguém e os dois se prejudicam nessa relação que tem que ser cada dia melhor e não cada dia pior. A gente está falando de uma articulação que tem sido bastante contestada já, né, desde que o presidente da República assumiu esse governo de número 13. E você, Luiz Felipe Dávila, como é que vê esses recados que foram mandados de certa forma ou, entre aspas, indiretamente? Bom, primeira coisa é o erro da forma. Isso aí, negociações, você não divulga por meio da imprensa. Você discute com a outra pessoa da maneira mais discreta possível. E você só vai falar com a imprensa na hora que o pacote estiver fechado, não durante o processo de negociação. Então, quando você usa a imprensa... Você manda um áudio pro Lira e pergunta para ele o que ficou negociado. Se ele não gosta de áudio, você escreve. E quando você usa a imprensa para ficar jogando coisas que disse que não disse de uma negociação, o que acontece é que você está tentando ou pressionar ou blefar o outro lado. E isso é péssimo para uma boa negociação. Ainda mais uma negociação delicada dessa, porque este pacote, como a gente sabe, já envolve a questão da reoneração da folha, que o Congresso não quer. Aí no meio disso tem evento, no meio disso tem outras medidas. Então, ao invés de primeiro limpar a área, fazer as discussões, não, começa a se usar a imprensa para dar recadinho. O problema é que aí é o jogo de truco. Você começa a ser trucado e aí a situação vai agravando. Não é só a relação entre o ministro e o presidente da Câmara, são entre duas instituições que quanto mais animosidade tiver, pior para o país. Fábio Piperno, tem gente trucando aí sem ter zap no baralho para lamber e colar na testa do outro? Tem muita gente blefando aí, sim. Esse é um tema muito sensível e complicado. Primeiro, porque envolve muitos recursos. Segundo, que essa fala do Lira, por exemplo, ela também já inclui mais gente nessa história, porque ele prometeu 25 pro Congresso. Então, obviamente que não estavam todos os congressistas lá, mas quem eram os demais que acabaram ouvindo essa promessa que o ministro teria feito? Então, é óbvio que esse tipo de embate dificulta a negociação. A negociação, ela é sempre menos difícil quando você tem menos polos conflitantes. Agora, você tem simplesmente o czar da economia versus o chefão da Câmara. É óbvio que são dois pesos pesados, é óbvio que, não vai sair uma solução fácil disso. Ao mesmo tempo em que, à medida que esse negócio se arrasta, já há outros setores da Câmara se articulando para manter a medida. Outro dia mesmo, a gente viu aí, aqui na Jovem Pan, uma entrevista do deputado do PSB do Pernambuco, que é o autor da emenda para aumentar esse período de isenção. Porque, segundo ele, lá atrás,
quando a medida foi editada, ela previa vantagens, benefícios aí durante 60 meses. E na conta dele, correta, por sinal, esse prazo ainda não chegou ao fim. Dávila, quer Não, e ainda tem, né, Piperno? Ainda o presidente mandou um recadinho para ajudar o ministro da Fazenda. Falou assim: tem que arrumar mais um dinheirinho aí, porque eu não quero pagar. Eu não quero que as pessoas paguem imposto até ganhar 2 salários mínimos. Então, no meio dessa confusão toda, ainda tem recado do presidente da República. É, sim, uma situação bem complicada que mostra, como eu disse assim, um governo à deriva, que é puxado de um lado para o outro. E aí vamos ver o que sai nesse caldeirão final da negociação com a Câmara. Foi tipo um Haddad, se vira aí. Se vira aí. É aí o que dá para fazer.